Consegue falar agora? Pode continuar aí. A gente estava falando sobre a modéstia. Sim, certo. Desde mais novo eu usava muita bermuda, usava muita regata, muito por conta do clima. Eu também, por um lado, sempre fui uma pessoa que gostei de me vestir bem, me vestir de forma confortável, e isso atrapalhou um pouco na minha mudança. Mas eu sempre vi da parte da minha mãe uma resistência a essa cultura de deixar as pessoas sem veste, sabe? Uma certa nudez. Minha mãe sempre usou saia, usou roupas corretas, sempre foi um exemplo e sempre comentava comigo sobre o meu uso de shorts, regatas, até que um dia eu resolvi ter essa mudança. Eu comecei a usar calças, mesmo com um clima mais quente, e nunca mais quis parar. E é que aí faz muito calor, né? E tudo isso é um agrado a Deus. A gente quer agradar a Deus e a Nossa Senhora. Seguir o exemplo dos pais também, né? Claro, com certeza. Eu fui muito influenciado e, graças a Deus, fui honesto comigo mesmo. Eu sempre, como eu comentei, eu sempre fui uma pessoa muito rebelde. E, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito sincero. Se eu percebo que estou errado, eu admito. Eu peço perdão por isso e tento melhorar. E percebi que eu estava errando em muitos pontos. As vestes eram um deles. Hoje em dia eu visto só camisas, manga, normal, calças. Eu não tenho mais isso, nem quero. Às vezes até falam, olha, usa um short, tá? Usando calça num calor dele, tá maluco. E a gente é criticado pelos próprios colegas. É aí que os amigos da gente afastam da gente, né? Já começa a criticar, mas você tá parecendo um padre, tá parecendo um pastor agora, só quer saber usar calça e essas roupas aí. Você não parece que nem aquela pessoa aqui, né? Os amigos começam a criticar e afastar da gente. Um estranhamento. Quando a gente começa a aproximar de Deus, né? É um estranhamento. Quando a gente entra em uma vida e a gente segue os ensinamentos de Deus, a gente tende a se distanciar muito das coisas ruins. E com certeza os amigos, a gente percebe. E quantos amigos eu já não perdi? Quando, sabe, eu me sinto feliz por isso, porque eu já percebi que a maioria não me fazia bem. Isso mesmo, porque a gente sabe, né, Antônio, a modéstia, ela faz parte do cristão. Se você ama Nossa Senhora, com certeza você vai querer imitar ela, buscar aderir à modéstia. Se você ama Jesus, a mesma coisa. Olha a vida dos santos. Os santos, eles usavam a sua modéstia, as santas também. Tem pessoas que têm uma dificuldade porque falam, né? Mas tá muito calor, você tem que colocar um short mais fresco e tal. Mas a gente para e medita assim, o inferno que é quente mais do que isso, né? Então assim, eu sempre falo pro meu filho assim, que nós devemos oferecer como penitência o calor pelas almas, pelos pecados, não é pela conversão dos pecadores, pela salvação das almas, e suportar esse calor por amor a Jesus, porque Jesus, né, o quanto que ele sofreu na cruz para nos dar a salvação, mas se a gente não pode suportar um pouquinho de calor por amor a ele, né? Podemos usar os exemplos dos animais, que têm uma pelagem muito grossa, muito forte, e que aguentam sol. Eles não sentem, eles devem sentir, mas aguentam, né? De certa forma é até um respeito da parte deles. Não tem como eles tirar a pele, né? Não tem, pois Sempre tem, né? Olha só como é que as coisas de Deus, né? É adaptação. Isso mesmo. E assim, eu falo que pelos jovens, pela sua idade, assim, tem uma certa dificuldade de aderir a isso, porque os jovens hoje, eles querem se mostrar mais, né? Querem mostrar o corpo, querem, né? Vamos dizer assim, se mostrar mais na questão do corpo, na questão, né, de querer mostrar realmente o que é, nessa questão de que os jovens, eles querem sempre, né, mostrar aquilo que eles são, né? Assim, principalmente quando nós chegamos nessa idade, que quer, né, já procura, já querer arrumar umas namoradinhas e tal, já começa, sabe como é que né, que eu tô falando. Mas isso é uma coisa muito importante, né? Porque assim, até nisso a gente tem que estar preparado, né? Porque assim, a pureza, ela é uma coisa muito, muito bonita, né? O jovem, ele buscar a pureza, buscar o amor, pedir, né,
que é um jovem, né? Acho que é São Domingos Sávio, que ele morreu com 15 anos. Ele tinha uma história magnífica aí, que ele falava dos jovens, que o jovem tem que buscar a pureza, né? Buscar a devoção fervorosa à Nossa Senhora, para que possam se santificar. Então, assim, eu penso que os jovens têm que buscar mais, né, a intercessão de São Domingos Sávio nessa questão da pureza, né? Sim, esse exibicionismo dos jovens é totalmente causado pelo adversário de Deus. Diz que não é ele que causa isso, causa essa nudez excessiva. Ainda esse ano eu tinha ido num local mais praiano, visitei uma praia num domingo, muito movimentado. Eu me arrependi, porque eu só confirmei mais ainda que eu não pertenço a um local daqueles. Pessoas com vestes horríveis, sabe? A gente não totalmente pra... A gente não se sente. E eu li numa mensagem, pouco tempo depois, que os filhos da luz não se sentem mais pertencentes a esse mundo. A gente estranha cada vez mais os costumes, as novas culturas, tudo. E esse exibicionismo com certeza faz parte do próprio adversário de Deus, o diabo, que quer enganar mais ainda a gente. O desrespeito não só nas atitudes, nas vestes e em várias outras questões. Isso mesmo. É isso mesmo, viu, Antônio? Muito obrigado aí, né, pelo esclarecimento que você falou aí com relação às vestes, porque a gente tem que sempre falar das vestes, né? Porque as pessoas elas têm uma certa dificuldade. Aqueles que não querem acreditar falam, mas Deus olha o coração, é isso, aquilo. Mas pra gente buscar a santidade para chegar ao céu, temos que aderir a isso, né? Agora são 8h43, deixa eu aproveitar e mandar um abraço, o pessoal tá ligado com a gente, um abraço aí pro Osmar, tá acompanhando a gente, a Rosa também, deixa eu ver aqui, José Roberto, a doutora Cidinha também tá por aqui. Está dizendo que bênção ver essas crianças e jovens participando, evangelizando. Deus abençoe, exemplo para os nossos jovens. Parabéns, irmão Eugênio Rony, por esse belíssimo trabalho. Salve Maria. Um abraço para a doutora Cidinha, né? Damos glória a Deus por isso, né? Por ter essas crianças jovens maravilhosas aqui com a gente. E que Deus abençoe aí a ela. Um abraço também para Cecília Cardoso, está aqui acompanhando a gente. Deixa eu ver quem mais aqui. Um abraço também aí para o José Hilton, né? Aquele abraço aí, também está acompanhando o nosso podcast. Ô Isabel, fala pra gente um pouquinho das vestes aí. Você sabe na Bíblia onde é que tem um versículo que fala sobre a vestimenta? Sei, no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Sério? É isso mesmo? Verdade, viu? Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, né? O que diz lá? A mulher não se vestirá de homem e o homem não se vestirá de mulher. E isso, tá de parabéns. Fala um pouquinho da vestimenta para os jovens assim da sua idade, né? Que às vezes os pais falam, vai colocar a roupa certa, vai isso, às vezes não quer ouvir. Fala um pouquinho pra gente, para esses jovens, para que eles possam ouvir os seus pais e aderir mais à modéstia. Que assim, a gente tem que sempre procurar vestir as roupas certas, seguir os conselhos de Maria, que ela sempre fala, que a gente tem que ter modéstia. E tem que sempre procurar também obedecer os pais nessa parte. Porque às vezes eles falam, a gente não quer obedecer, não quer ser rebelde, essas coisas. Isso. E assim, eu acho que dentro de casa, usar uma roupa assim mais confortável não tenha tanto problema. Porque o grande problema é porque mostra para as outras pessoas. Elas veem nosso corpo. Isso mesmo. E elas veem, e é ruim, né? Porque aí talvez as pessoas podem até criticar, né? Falar, mas eles estão na igreja, reza todos os dias, olha o tipo de roupa que eles vestem, né? Pode ser criticado. Mas eu penso assim, os jovens, né, da sua idade que peguem esse exemplo, né? Chama o pai, chama a mãe, vamos rezar o texto, né? O que você faz com seus pais, né? Para que eles peguem esses exemplos seus aí, que você, muito bem, aí eu tá de parabéns aí quando o seu pai falou que você chama para rezar, isso é uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa muito, muito bonita, e que os jovens peguem esse exemplo, né? Chamam seus pais aí, jovens, para rezar o texto, o rosário, né? Ouvem esses jovens que estão aqui no podcast falando a verdade, orientando a vocês, né? Para que vocês possam buscar o caminho de Deus, né? Buscar a modéstia, né? Buscar a viver na graça de Deus, porque isso aqui é exemplo, né? Exemplo para todos os nossos irmãos que são jovens aí, precisam ser evangelizados, né? Precisam ser
vamos dizer assim, precisam conhecer essa obra, a palavra de Deus, as mensagens, né? Precisam aproximar mais de Jesus, né? Porque tem muitos que estão afastados. E você que está assistindo esse podcast, né? Ouve esses jovens maravilhosos que estão aqui hoje, dando aí esse depoimento, testemunho, falando das graças. Isso é muito bom, toca no coração de muitas pessoas. Talvez tem um jovem aí que às vezes, sei lá, ou é uma jovem que às vezes precisa de ouvir uma palavra, igual o Antônio falou, né, da ansiedade, depressão. Quantos jovens estão passando por essa situação? Talvez vendo o testemunho aqui do Antônio, possa mudar de vida. Opa, então eu vou buscar a rezar o rosário, vou buscar a rezar o texto, vou buscar a meditar essas mensagens, não quero mais viver nessa vida. Isso é bom, né? Isso é muito bom. Fala pra gente quais são os mandamentos de Deus. Você sabe falar os mandamentos de Deus, assim, primeiro mandamento de Deus, você sabe falar pra gente, mais ou menos? Sei, mais ou menos. Primeiro, os dois principais. Os dois principais, quais são os dois principais mandamentos da Os dois principais. Primeiro, amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, o próximo como a ti mesmo. Se resumem a isso. Os dois primeiros mandamentos são os mandamentos mais importantes que nós devemos. Quer dizer, nós devemos seguir todos os 10 mandamentos, mas os dois primeiros é o mais importante, né? Muito importante. É isso, né? E você sabe qual é o mandamento que fala honrar pai e mãe? Eu acho que é o 5º. É o 7º? É o 7º. É que eu sei os mandamentos, é que eu não sei exatamente qual lugar eles ficam, qual posição. Você sabe falar um pouquinho pra gente, quando surgiu os 10 mandamentos, por que Deus colocou ali os 10 mandamentos? Você sabe falar um pouquinho pra gente? Sei. Ele mandou os mandamentos pra Moisés, ele esculpiu numa pedra, para que as pessoas pudessem saber um pouco mais, conseguir obedecer mais a Deus, saber o que ele queria que elas fizessem. Olha aí. Obedecer, para eles poderem obedecer a ele. Exatamente, porque naquela época o povo estava meio desnorteado, né? E Deus pediu a Moisés que fizesse 10 mandamentos para que os povos pudessem obedecer os mandamentos dele, né? Que aí eles começaram a adorar o bezerro de ouro e tal, aquela coisa toda, né? Muito bem, tá de parabéns, né? Pode falar, seu Gênio. Sabe quem que é os pais da Nossa Senhora, da Virgem Maria? Seu Gênio falando para você. Quem são os pais da Virgem Maria, você sabe? Santa Ana e São Joaquim. Isso, Santa Ana e São Joaquim, muito bem. Agora vamos fazer umas perguntinhas aqui pro Antônio, né? Ô Antônio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu acho que você vai acertar essa pergunta. Claro. Vamos lá. É uma pergunta muito fácil. Qual é o santo na Bíblia que nunca teve infância? Você sabe me responder? O santo na Bíblia que nunca teve infância. Nunca teve infância? Pode pensar. É fácil demais. E quando você pensa aí, eu vou perguntar aqui pra Vitória, tá? Qual é a Vitória? Você sabe? Nunca teve infância? Qual é o santo na Bíblia que nunca teve infância? Sabe também não? Quando você pensa aí, eu vou perguntar pra Isabel. Sabe, Isabel? Nunca teve infância? Eu achei que vocês iam aceitar essa a pergunta fácil, todo mundo sabe. Você sabe, seu Gênio? Também não. Adão. Adão nunca teve infância. É uma pegadinha, então. É uma pegadinha aí pra eles, né? É uma pergunta... O Adão nunca me falou isso. Mas agora eu tô sabendo, né? Que ele nunca teve infância. Pergunta para o Antônio. Pergunta para o Antônio, vê se o Antônio sabe, ou a mamãe do Antônio. Quantas espécies de animais Abraão colocou na arca? Vê se o Antônio sabe. Aí, Antônio, a gente tá perguntando aí. Boa pergunta. Tá pensando aí. Quantas espécies de animais, de bichos, pássaros, Abraão colocou na arca? Enquanto ele pensa, vou perguntar para Vitória. Vitória. Sabe, Vitória, a pergunta? 2 casais de cada espécie? Acho que é isso, né? Não, tá errado. Isabel sabe. Fala, Isabel. Quantas espécies de animais que Abraão colocou na arca? Quantas espécies de animais que Abraão colocou na arca? Eu sei.
Nenhuma. Quem colocou foi Noé, não foi Abraão. Foi Noé. A resposta é que eu ia falar agora. Foi Noé que colocou. Foi Noé, não foi eu. A resposta. Era isso que eu tava pensando. Aí, ó. Eita, mais uma pegadinha aí. Mas é isso, né? O Antônio, fala um pouquinho pra gente sobre a oração. O que é oração pra você? Pode falar um pouquinho pra gente. Estou fazendo muita pegadinha, né? Estão testando seus conhecimentos aí. Fala um pouquinho da oração pra gente, Antônio. Sobre a oração, primeiro, eu acho que é muito importante a gente deixar bem claro que um cristão mesmo, a oração não é uma opção, não é um momento, e é parte da vida dele, é como um órgão, é necessário, é primordial. A gente não consegue viver sem. Eu digo isso porque desde que eu comecei a rezar o terço, o rosário, ler a Bíblia, ainda que eu esteja um pouco no início da Bíblia, comecei a ler o livrão, o livro A Palavra Viva de Deus, eu acho a coisa mais importante da minha semana inteira, mais importante do que ir para a escola, do que ter minha rotina, sabe? E eu digo isso porque fortalece a nossa mente, fortalece a nossa fé, e a oração é justamente isso. É o nosso fortalecimento espiritual, é a nossa garantia de um dia melhor, da nossa saúde, porque a nossa oração é meio que até uma confissão, né? Não é como um sacerdote, mas é uma confissão. E o rosário com certeza é a arma mais poderosa da oração toda. É a oração mais poderosa depois da Santa Missa, né? Ah, claro. Depois da Santa Missa. Vitória, o que é a oração para você? Fala um pouquinho pra gente sobre a oração. A oração é conversar com Deus, você ter um momento de agradecer a Deus, de pedir a benção dele para abençoar e dar inspiração pra gente, para poder alertar as pessoas também. E também uma coisa que eu gosto de também ter muita rotina de oração, que assim que acorda, ter os momentos de rezar com Deus, não preocupa com o horário, vai rezando lá tranquila com Deus, agradece Ele. Pede a benção dele pro dia. Eu peço Santo Profeta todo dia para me abençoar, para poder também ajudar a divulgar também. E a oração para mim é importante para poder nos fortalecer um alimento espiritual. Isso, verdade. Isso mesmo. E você, Isabel, fala um pouquinho sobre a oração pra gente. Oração pra mim é uma coisa que é muito importante. Ela, primeiro de tudo, que o inimigo não gosta dela. Isso, verdade. O crucifixo, ele odeia. É uma coisa que tem que estar sempre incluída na nossa vida. Por que ele odeia o crucifixo? Porque é como se fosse Jesus ali. Porque Jesus morreu ali, né? Foi um fracasso para ele. Ele não queria que Jesus morreu no crucifixo para salvar a humanidade, né? E isso para ele foi um fracasso. Sim, pode continuar. E a oração é muito importante pra gente conseguir se fortalecer cada dia mais. É um alimento espiritual. Isso. Como a Vitória disse. Como a gente, todos os dias a gente tem que comer o arroz e feijão, né? Tem que alimentar para o nosso corpo ficar resistente, forte, cheio de energia, né? Porque se a gente não começar a não ter uma boa alimentação, o que acontece no nosso corpo? Vai ficando fraco, vai ficando desnutrido, você não vai tendo muita energia, né? Porque você não está tendo uma boa alimentação. A mesma coisa assim, com a oração. É isso, a mesma coisa a oração, que é o nosso alimento espiritual. Se você tem uma vida de oração, você fica mais forte, né? Espiritualmente. O inimigo, ele bate e volta, porque ele não pode com você, porque você tem uma vida constante de oração. Se você não ora, você não vai ter forças para rezar, não vai conseguir fazer as coisas que Deus manda, que Deus pede, obedecer a